Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 12, nós vamos encontrar ali uma mulher vestida de sol, com uma coroa de 12 estrelas, e essa mulher tem a lua debaixo dos seus pés. Essa mulher, ela começa uma fuga, fugindo do grande dragão, porque o grande dragão está irado com essa mulher. E infelizmente a maior parte dos teólogos, a maior parte dos cristãos não conseguem definir quem é essa mulher, justamente porque não entendem o plano de Deus. A palavra de Deus nos mostra que aquela mulher é o povo de Deus ao longo de todas as gerações. Aquela mulher, ela está vestida de sol nesse momento, porque ela está vestida do sol da justiça, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que se você notar, ela tem a lua debaixo dos pés dela, porque um dia essa mulher, ela foi guiada e direcionada pelas fases da lua, que é justamente as festas do Senhor que eram conduzidas através das fases da lua, as festas do Senhor que eram conduzidas através do calendário festivo, do calendário lunar de Israel. Essa mulher, hoje, ela está vestida de sol, mas ela tem como base a lua, porque nós precisamos olhar para a lei, os salmos e os profetas, que foram inspirados por Deus, que foram direcionados por Deus através das fases da lua, o calendário lunar e o calendário festivo, que eram todos aqueles rituais que os israelitas faziam na época de Moisés. Então, eu estou falando para você a respeito de uma mulher que no final dos tempos ela vai estar fugindo daqueles rios que saem da boca desse grande dragão, dessa serpente de Apocalipse, capítulo 12. O vídeo de hoje é falando a respeito das visões de Ezequiel, e eu iniciei o vídeo falando a respeito dessa mulher, por quê? Porque o livro do profeta Ezequiel, ele vai mostrar que Ezequiel profetiza primeiro para o Israel da época dele, e essas profecias elas se expandem para o período da igreja e principalmente para o período que antecede a vinda de Jesus Cristo. Só que, queridos, se você não meditar nessas palavras que se iniciavam com o Israel da época do profeta, você não vai entender a história da sua fé. Nós precisamos ter em mente que Deus, ele se revelou primeiro para o Israel da antiga aliança, só que quando Deus, ele olha para a sua igreja, ele olha para um povo que foi constituído desde a época de Moisés, e no livro do profeta Oséias ele vai explicar isso muito bem. Quando Deus, ele olha para a sua noiva, quando Deus olha para a sua futura esposa, ele está olhando para a mesma mulher, a mulher que saiu, que foi constituída, que foi estabelecida desde a época de Moisés, quando Israel saiu do Egito, e essa mesma mulher é a mulher que ao longo das gerações vai estar nos últimos dias esperando a volta de Jesus. É só você compreender o livro do profeta Oséias. O livro do profeta Oséias mostra exatamente isso. Uma mulher que foi estabelecida no Egito, que é a mesma mulher que será levada ao deserto dos povos, para ter face a face com o Senhor, para se preparar para o casamento. Aquela mulher de Apocalipse capítulo 12, aquele relato daquela mulher de Apocalipse capítulo 12, é justamente uma linha do tempo que Deus está nos mostrando, porque ele deu as palavras também ao profeta Ezequiel, falando a respeito dessa mulher que está sendo estabelecida e foi preparada através da nação de Israel. Queridos, presta bastante atenção nisso que eu vou te falar. Uma das teologias mais perigosas para o tempo da igreja, principalmente para a igreja dos últimos dias, é a teologia da substituição. Basicamente, a teologia da substituição diz que Deus, ele envia seu filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, porque agora Deus estará substituindo a igreja pelo Israel da antiga aliança. Quando, na realidade, essa é uma teologia antissemita e essa teologia vai contribuir para a angústia de Jacó, para a perseguição de muitos judeus no período da grande tribulação. Se você ama a palavra de Deus, rejeite a teologia da substituição. Porque os gentios, eles foram enxertados na boa oliveira,
Nós fazemos parte do Israel da promessa agora, e agora o Senhor vai estar despertando os judeus para que eles recebam Jesus Cristo como Senhor e Salvador e façam parte da nova aliança. Não existe essa história de teologia da substituição, de que Deus rejeitou Israel e de que agora a igreja toma o lugar de Israel, e a igreja, quando Jesus voltar, vai ficar 7 anos nas bodas do Cordeiro, enquanto os judeus vão ficar sofrendo na grande tribulação. Eu estou fazendo essa longa introdução, falando a respeito desses detalhes, desses assuntos, porque às vezes parece que a leitura dos profetas é uma leitura chata, é uma leitura monótona, é uma leitura falando a respeito de um povo antigo, só que nós precisamos entender que quando nós lemos os profetas, nós estamos falando da história da nossa vida, da história da nossa fé. Esse é mais um vídeo falando a respeito das visões de Ezequiel no capítulo 36. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Antes de começar o tema do vídeo de hoje, eu quero pedir a sua opinião. O que você achou do nosso cenário novo? Provavelmente o áudio está com um pouquinho de eco, mas aguenta aí que aos pouquinhos nós vamos melhorando a qualidade do nosso canal. Mas eu peço a você, o que você achou? A imagem, como que ficou a luz? Contribua para a melhoria do nosso canal deixando um comentário aqui. Você gostou do cenário novo? Olha só os objetos que tem no fundo agora. É um cenário novo, é um cenário simples. Deus tem nos proporcionado espaços para meditar na palavra de Deus, espaços para gravar os vídeos. E eu quero que você contribua aí com o nosso canal dizendo o que você achou. Você gostou? Ficou legal? Ficou bacana? O eco ainda está um pouquinho evidente, mas aos pouquinhos vamos melhorando a qualidade do canal. Combinado? Por favor, deixe aqui a sua opinião, você que nos acompanha toda semana aí nos vídeos. Bom, vamos lá então para Ezequiel capítulo 36. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 16, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, com a imundícia, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Existem pontos importantes aqui nesse versículo 17 que nós precisamos avaliar. Primeiro, está claro aqui que o profeta Ezequiel está falando com o Israel da época dele, está mencionando o Israel da época dele, por quê? Porque era o Israel que tinha sido dividido, lembra dos dois reinos, reino do sul, reino do norte, o Israel tinha sido dividido, só que Deus com muita frequência usa os profetas para falar com esse reino dividido como se as 12 tribos estivessem unidas, porque é esse justamente o plano de Deus, reunir novamente as 12 tribos, só que essas 12 tribos são espirituais. Agora, o Ezequiel começa a falar com o Israel da época dele, e ele começa a citar coisas até pesadas, como por exemplo, quando o Israel habitava em sua terra, eles contaminaram como a imundícia de uma mulher em sua menstruação. Queridos, hoje nós temos uma noção, você que é adulto, você sabe muito bem o que significa a imundícia de uma mulher quando ela está ali no período da menstruação. Mas para o judeu, para aquele que recebeu a lei de Moisés, você vai ver isso em Levítico capítulo 15, leis específicas para a mulher quando ela estava neste período de menstruação. A mulher ela não podia entrar em lugares específicos. O homem que se deitava com uma mulher que tinha ali que estava no período de menstruação também tinha leis para essas situações. A mulher deveria se separar por 7 dias, em algumas situações se separar por 2 semanas. Para o judeu, ver uma mulher em período de menstruação é saber que ela está em um momento de imundícia. Ela precisava se separar para passar pelo período da purificação. Quando Deus ele usa essa figura da mulher menstruada, significa que Deus ele não consegue ficar perto dela porque ela está separada do nosso Deus por causa de sua impureza, por causa de sua imundícia. Deus ele usa um linguajar para que o judeu que conhecia a lei para a liderança de Israel da época do profeta Ezequiel entendesse que aquela imundícia era uma imundícia que
que proporcionaria um afastamento temporário do Israel do Deus Todo-Poderoso. Então, era uma figura de uma mulher impura, imunda, porque ela ficaria um determinado período afastado de Deus. Agora, essa mulher que estava contaminada, está falando que essa mulher, ela contaminou a terra. E eu quero que você grave bem aqui essa palavra terra, por quê? Porque essa palavra terra, no original hebraico, o seu significado é justamente terra, um lugar específico onde um povo habita. Essa terra aí está falando do local, da terra de Israel mesmo. E você vai ver essa palavra terra sendo citada mais uma vez em português, só que no original hebraico não é um lugar específico e já eu falo a respeito disso. Então o Israel da antiga aliança, por causa de suas ações, por causa de suas idolatrias, estavam ali contaminando aquela terra. E nós devemos tomar muito cuidado com os lugares que nós frequentamos, com as congregações que nós frequentamos, porque se a liderança está se contaminando com coisas imundas, com coisas sujas, se a liderança está em pecado, aquele lugar se torna um lugar impuro, porque é um ambiente que está sendo contaminado espiritualmente. Agora olha só o versículo 18. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos, com o que a contaminaram. O versículo 18 está nos mostrando que aquele pecado, que para Deus era como uma mulher separada por causa de sua menstruação, é justamente um sangue que está sendo derramado sobre a terra. Queridos, existem muitas pessoas que não entendem isso, que idolatria, que pecados que as pessoas cometem contra Deus, não é pecados de uma religião específica. As pessoas precisam entender que todo pecado contra Deus, todo pecado de prostituição espiritual é um pecado que vai gerar morte física. As nações têm sofrido por causa dos deuses que eles têm servido. E se você, cristão, não entender isso, que a igreja de Jesus Cristo que fica idolatrando músicos, que a igreja de Jesus Cristo que fica idolatrando pastores, que a igreja de Jesus Cristo que fica idolatrando a teologia que virou tradição, tem muito teólogo, principalmente aqueles da linha reformada, que eles idolatram a teologia, a tradição, sem querer meditar mais e dizendo, não, já foi estabelecido. Quando, na realidade, nós olhamos para o profeta Jeremias, para o profeta Daniel, para o profeta Oséias, e eles vão nos mostrar que tem coisas que estão na palavra de Deus, que Deus ainda vai descortinar diante dos olhos dos servos, que são revelações específicas para o final dos tempos. Não são revelações novas, mas são revelações que estão contidas na palavra de Deus. É por isso que você tem que ter vida de oração, porque Deus tem algo para revelar, para descortinar, que está na palavra em todas as gerações. Agora, este povo aqui, este povo aqui era um povo que idolatrava os seus ídolos. E hoje, queridos, acredite, o povo é muito mais idólatra do que na época do Israel da antiga aliança. Por quê? Porque naquela época era muito mais fácil você identificar um ídolo. Tinham ali as estatuetas, tinham ali os governantes que se colocavam como deuses, então era muito fácil identificar uma idolatria. Hoje, existem idolatrias que estão escondidas por trás de tradições, por trás de figuras, de pregadores, de cantores, e quando nós cometemos idolatria, aquilo está abrindo uma brecha para Satanás agir, e a consequência disso é um sangue derramado na terra. Muitas mortes espirituais acontecem e a consequência é a morte física. Quantos jovens adolescentes não estão idolatrando as coisas do mundo, desonrando seus pais e por causa desse pecado de idolatria promove primeiro a morte espiritual e eles acabam até tirando a própria vida. Uma idolatria espiritual que se torna uma idolatria espiritual que pode se tornar uma morte física. Agora, queridos, presta atenção nisso. A terra estava contaminada porque o Deus que promoveu a terra, o Deus que promovia todo o frutificar daquela terra, era o Deus que estava corrigindo aquele povo. E nós estamos vivendo um período em que Deus está agora promovendo, mais uma vez, o despertar do Israel da promessa. Você vai ver as similaridades do que estava acontecendo. Por quê?
Porque quando Nabucodonosor, que é uma figura do anticristo, quando Nabucodonosor estava para invadir a terra de Israel, Deus já tinha dado as palavras para o profeta Jeremias, só que aquele povo não queria ouvir, e nós estamos vendo hoje as duas testemunhas sendo estabelecidas, dizendo para o povo, olha, mais uma vez a grande Babilônia se aproxima. Mais uma vez, o sistema que vem na frente do anticristo está dominando as nações. Então, nós precisamos voltar para a palavra de Deus e precisamos voltar para a vida de oração. Agora, ainda no versículo 18, presta bastante atenção, porque no início do vídeo, no início dessa meditação, eu falei a respeito da palavra terra. Nesse versículo 18 está dizendo o quê? Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra. Agora, essa terra aí, essa palavra terra que você está vendo, não é a mesma palavra terra do versículo anterior. No versículo anterior, estava falando sobre a contaminação da nação de Israel daquela terra específica. Quando esse texto fala de um furor que foi derramado, por causa do sangue que eles derramaram sobre a terra, está falando sobre o sangue derramado sobre as nações da terra. Essa palavra terra aí está falando sobre as nações, sobre uma terra ou sobre o planeta Terra. São terras de maior abrangência, porque não é mais um sangue derramado em um lugar específico, como foi o caso que eu falei do versículo 17, né? Quando Israel promove as imundícias, as impurezas e contaminam a própria terra. Agora não, ele está falando a respeito do furor que foi derramado, a nação de Israel que foi espalhada, e por causa desse espalhar do povo de Israel, eles começaram agora a pecar entre as nações. E nós vamos ver isso no final dos tempos. Deus derramando o furor sobre as nações por causa do pecado do Israel literal, que é o Israel que nós conhecemos, e por causa do povo que se chama o povo de Deus, o povo que se chama pelo nome do Senhor, que tem feito coisas horrendas, se dizendo cristãos, se dizendo servos do Senhor. Um pecado cometido com o povo de Deus, com o Israel literal também, que são pecados que são cometidos porque esses que foram estabelecidos e deveriam proclamar o nome do Senhor sobre as nações, estão pecando e envergonhando o nome do Senhor. E infelizmente muitos não entendem que isso é profanar a santidade do nome do Senhor. Quando nós damos mau testemunho, nós estamos profanando o nome do nosso Deus, porque nós somos cristãos, porque nós somos aqueles nós fomos designados como embaixadores do nosso Deus. Agora olha o versículo 19. Espalhei-o entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Está falando a respeito do quê? De duas situações. Primeiro, o Israel literal, que foi espalhado entre as nações. E presta bastante atenção aqui, porque o Israel que foi espalhado entre as nações são aquelas 10 tribos do Reino do Norte, que foram ali tomados pela Assíria e misturado com as nações. Só que vai existir um momento em que o povo de Deus será espalhado entre as nações e muitos vão profanar o nome do Senhor porque vão dar mau testemunho. Quando nós vemos o povo de Deus ou o Israel literal espalhado pelas nações, que são dois momentos diferentes da história do povo de Deus, nós vamos ver que aqueles que deveriam estar conduzindo o nome do Senhor, conduzindo a santidade do nome do Senhor, esses vão envergonhar o nome do Senhor, e esse é um dos motivos que o período da ira vai acontecer sobre essa terra. O pecado que nos torna impuro, que nos afasta de Deus, que promove morte espiritual, e a consequência disso é a morte física de muitos. E infelizmente, no dia da ira, no dia do grande furor, Deus estará derramando as taças de sua ira sobre essa terra. Agora vai comigo no versículo 20. Enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia: são estes povo do Senhor? Porém, tiveram de sair da terra dele. Primeiro Deus constitui um povo, Deus estabelece aquele povo na terra, Deus faz uma promessa, e ele vai prosperando esse povo, e em um determinado momento esse povo começa a profanar o nome do Senhor, e profanar o nome do Senhor não é falar o nome do Senhor em outras línguas, como muitos segmentos religiosos ensinam. Se você não falar
o nome do Senhor em hebraico, se você não falar o nome do Senhor ou não escrever o nome do Senhor na língua correta, no hebraico, no original, você está profanando o nome do Senhor. Não é isso. O profanar o nome do Senhor aqui, você vai ver no contexto, você vai ver em Levítico também, profanar o nome do Senhor é dar mau testemunho, promover prostituição espiritual, pecar contra o Senhor, como com pecados de se misturar com povos que promovem idolatria, pecados sexuais, é tudo aquilo que Deus chama de abominação e o povo de Deus faz e acaba dando mau testemunho. O povo que se chama pelo nome do Senhor e começa a pecar contra o Senhor. Isso é profanar o nome do Senhor e não falar o nome do Senhor em outras línguas. Na verdade, o nosso Deus é um Deus transcultural e ele vai levantar servos do Senhor em todas as nações. Então aquele que fala espanhol vai falar Jesus e aquele que fala latim vai falar Jesus. Eu acho que eu falei certo. Aquele que fala inglês vai falar Jesus. Aquele que fala português vai falar Jesus. Aquele que é baiano vai falar Jesus. E assim por diante, queridos. Profanar o nome do Senhor não é falar o nome do Senhor em outras línguas. Profanar o nome do Senhor é aquele povo que se chama pelo nome do Senhor, mas peca contra o seu Senhor. Então, nós vemos a nação de Israel que foi espalhada entre os povos por causa do pecado. E Deus, geralmente, ele faz isso. Ele espalha o povo que está pecando para corrigir este povo, para que este povo se lembre que Deus estabeleceu esse povo para estar unido, para que esse povo prospere. Agora, olha só o versículo 21. Mas tive compaixão do meu santo nome. Olha só que forte isso, queridos. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações, para onde foi. Você vai notar que tudo o que Deus faz é por causa do amor do seu próprio nome. Por quê, queridos? Porque se Deus que nos amou primeiro, ele fez isso por causa do seu santo nome, ele tem nos amado porque ele fez uma promessa, assim como um esposo faz a promessa à sua esposa. Quando você olha para o profeta Oséias, nós vamos ver um Deus que tem um amor incondicional por sua noiva. Inclusive, nós vemos uma figura chocante que ele usa a vida do profeta Oséias, falando a respeito de Oséias está indo buscar uma prostituta que estava se prostituindo e Deus resgata aquela prostituta de sua prostituição, de seu pecado e acaba restaurando aquela prostituta que seria chamada de não meu povo, agora essa que era não meu povo, agora será chamada de povo do Deus vivo. E ali tem toda aquela cena do profeta Oséias resgatando aquela mulher de um ambiente de prostituição, e é justamente isso. Só que Deus faz isso por amor do seu próprio nome. Por quê? Porque quando Deus ele profere uma palavra, ele zela para cumprir essa palavra e ele já estabeleceu, ele vai casar com sua noiva. E por causa do seu santo nome, ele promove esse amor maravilhoso e nós somos amados pelo nosso Deus, mesmo com tantas falhas, erros e pecados. E Deus ama o Israel literal, esse Israel que nós conhecemos, e Deus ele vai resgatar esse Israel literal, trazendo o Israel literal que nós conhecemos hoje para a nova aliança. Deus espalhou o Israel da antiga aliança e com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, agora ele está estabelecendo uma nova aliança e vai unir judeus e gentios para que judeus e gentios sejam a noiva do Senhor, que é aquela mulher de Apocalipse, capítulo 12. A noiva que está se ataviando e ela vai ser prontamente ataviada, ou a preparação mais importante, que é esse ataviar da noiva, vai acontecer no deserto dos povos. E mais para frente nós estaremos falando mais uma vez a respeito da preparação da noiva, e é uma preparação especial que não é em um camarim, que não é no dia da noiva. Na verdade, o dia da noiva do Senhor é no deserto dos povos. Bom, queridos, nós finalizamos aqui essa meditação a respeito do capítulo 36 do profeta Ezequiel. Fica conosco aqui porque nós vamos continuar falando a respeito desse profeta maravilhoso. Que Deus abençoe a sua semana de maneira poderosa e eu estou aqui te aguardando para as próximas meditações.